Olá, hoje nós vamos falar sobre a anomalia fisiológica do tomateiro. Antes de mais nada, definir a anomalia fisiológica. A anomalia fisiológica são uma doença que ocorre no tomateiro, em outras culturas também, né, devido a fatores abióticos. Por exemplo, temperaturas elevadas ou baixas pode ocasionar algumas anomalias, excesso de algum nutriente e a falta de nutrientes também. Reação da planta a algum resíduo de herbicida, até mesmo depois de alguma aplicação de inseticida, pode ter alguma fitotoxidez, que é uma anomalia fisiológica, entre outros. Ou seja, não tem fator biótico, não é um fungo que causa, não é uma bactéria, um vírus, são fatores abióticos, certo? Então vamos começar. A primeira anomalia fisiológica que nós vamos falar hoje é a anomalia fisiológica chamada de fundo preto, ou também chamada de podridão apical. A podridão apical é observada nos frutos de tomate. E quando ocorre, você observa já esses sintomas nos frutos bem pequenininhos, já com um aspecto escurecido, enegrecido na parte apical do fruto, ou seja, no fundo do fruto. Essa anomalia fisiológica é ocasionada por deficiência de cálcio na planta e ocorre tanto em tomates tutorados como em tomate também industrial. Para quem não tem muita prática com a cultura, muitas vezes se depara com isso e pode achar que é uma doença causada por fungos ou por bactérias. Mas é bem visível quando você vê esses sintomas, às vezes nas primeiras pencas da planta, e também é observado que ela tem um aspecto seco, essa mancha escurecida, né? Aspecto duro e também um aspecto enegrecido. Como acabar com esse problema, né? Fazer uma calagem equilibrada, fazer também aplicação via foliar de cálcio na forma de cloreto de cálcio a 0,6%, por exemplo. Se for o tomate tutorado e observar a podridão apical nas primeiras pencas, é importante fazer então a adubação foliar com uma fonte de cálcio para que você não tenha esse mesmo problema nas outras pencas. Não tem como reverter o problema, os frutos que estão com sintoma não tem como reverter, então tem que ser sempre trabalhar com prevenção e quando ocorre em alguns frutos na lavoura, você fazer uma suplementação de cálcio via foliar. E como prevenção, uma adubação equilibrada para a cultura. As plantas de tomate já têm essa tendência de ter essa anomalia fisiológica. E o cálcio, ele é pouco móvel na planta. Então, por isso que ele se apresenta sempre aí nos tecidos mais jovens, tá? Nos tecidos da porção final do fruto. Outra anomalia fisiológica que nós vamos falar hoje é o lóculo aberto. O lóculo aberto é uma anomalia fisiológica ocasionada por deficiência de boro na planta de tomate. É um distúrbio muito observado mais em tomates do grupo salada. Não é muito observado nos tomates do grupo agroindustrial. É uma malformação do fruto do tomate, em que os lóculos não se fecham, na hora que está se formando o fruto, não tem uma junção adequada dos tecidos, ficando os lóculos expostos e, à medida que esse fruto vai desenvolvendo, forma um tecido corticoso, de aspecto corticoso. Esses frutos também não têm valor comercial, portanto, tem que se trabalhar com prevenção. E se observou alguns frutos na lavoura com esses sintomas dessa anomalia do lóculo aberto, fazer uma suplementação com fonte de boro, como o borax, ou alguma outra fonte de boro via foliar. Nós vamos falar de outra anomalia, que é a queda de flores e frutos do tomate, ou seja, quando a planta não está segurando bem as flores e nem os frutos de tomate. Isso tem várias causas, né? Pode ser estresse hídrico, temperaturas noturnas elevadas, né? Carência ou desequilíbrio nutricional, um excesso ou uma falta. E para uma das causas, né, é a deficiência de nitrogênio, que a planta não consegue segurar flores e frutos, certo? Para evitar, fazer uma adubação parcelada de nitrogênio e potássio é importante para evitar a queda de frutos. E, claro, manter a irrigação equilibrada, nem excesso, nem falta, o equilíbrio. Também nitrogênio e potássio da mesma forma, nem excesso
e nem a falta, porque o excesso também vai causar uma brotação, um desenvolvimento da parte de folha, de ramos muito grande e pode prejudicar o pegamento de flores e de frutos. Outra anomalia fisiológica do tomateiro é os frutos amarelados. Essa anomalia ela é causada por temperaturas muito altas na região de produção desses frutos. É comum de ocorrer, por exemplo, na região amazônica. Com temperaturas uma temperatura média acima de 28 graus, 32, temperaturas muito altas e temperaturas noturnas também muito altas, nós temos inibição da produção de licopeno e ficando então a planta, o licopeno que dá a coloração do tomate aí avermelhada. Dessa forma, vai ter a produção do caroteno, que dá a coloração do tomate mais amarelado, ficando então frutos amarelados. Outra anomalia é o chamado frutos ocados. Os frutos de tomate, quando tem essa anomalia, ficam com aspecto, quando tocados, aspecto oco, tá? Quando você faz a pressão com os dedos sobre eles. As causas: o excesso de adubação nitrogenada, não balanceada, com adubação equilibrada de potássio. Temperaturas também muito altas podem ocasionar esse tipo de anomalia. E teores excessivos de água. Outra anomalia fisiológica que nós vamos falar é a de frutos rachados. Os frutos rachados são causados por flutuações acentuadas de teor de água no solo, que vai levar a uma variação grande da turgescência da epiderme dos frutos. Por exemplo, um dia tem muita água, depois tem um estresse hídrico, então tem uma variação muito grande no teor de água do tecido da epiderme, que leva à rachadura desses tecidos de forma radiais e concêntricas. É comum em lavouras em que não tem uma irrigação equilibrada, onde tem falta de irrigação, tem períodos de muita irrigação, ou tem chuva e depois não tem um sistema de irrigação adequado. Então, essa variação de água no solo, que vai também levar uma variação de água nos tecidos da planta, vai gerar essa diferença, levando a rachaduras no tecido da epiderme do fruto. Também, esses frutos perdem valor comercial. E a solução é sempre ter uma irrigação equilibrada, com cálculo adequado, levando em consideração as condições de pluviosidade da região em cada dia, né, que é fazer o cálculo adequado para a cultura. Outra anomalia, né, fisiológica que nós vamos falar é a escaldadura dos frutos. A escaldadura dos frutos ocorre quando o fruto é exposto diretamente à luz solar. E com essa exposição intensa, o fruto fica com um aspecto esbranquiçado e enrugado, perdendo também valor comercial. Essa anomalia fisiológica é causada principalmente quando a planta tem desfolha intensa. Essa desfolha é ocasionada por patógenos, fungos que causam problemas foliares, bactérias e também por insetos desfolhadores, sendo que aí o fruto fica mais exposto ao sol. A solução é controlar pragas e doenças para garantir uma boa cobertura dos frutos com as folhas e sempre optar por híbridos, né, de tomate que tem uma boa produção de massa foliar para ter uma proteção dos frutos, evitando a escaldadura. Outra anomalia é o amarelo baixeiro. Esse amarelo baixeiro é causado pela deficiência de magnésio na planta. As folhas, o magnésio, como ele transloca das folhas mais velhas para as mais novas, que ele ele é bem móvel na planta, né? Verifica os sintomas nas folhas mais velhas. Como controlar? Utilizar, né, um calcário com mais teor de magnésio na calagem desse solo, por exemplo, calcário dolomítico, né? E o uso de termofosfato magnesiano no plantio, quando é uma área que tem extrema ocorrência dessas deficiências de magnésio, já fazer o controle, fazer a aplicação no plantio, ok? Outra anomalia fisiológica que nós vamos falar é o enrolamento das folhas baixeiras do tomate. Isso é observado principalmente no tomate tutorado e podado. Não é observado essa anomalia do enrolamento da folha no tomate industrial.
A incidência é maior nas fileiras que ficam mais expostas à luz solar vespertina, em relação às fileiras sombreadas. Então, é a ação do sol que causa esse enrolamento das folhas. Quanto mais severa as podas, quanto mais severa a incidência solar, mais pode ter essa anomalia observada. Para regular, sempre ter uma irrigação equilibrada. Outra anomalia é a fitotoxidez por herbicida. Deriva a aplicação de algum herbicida na área que, mesmo sendo seletivo, foi usado às vezes numa dosagem inadequada, pode causar uma fitotoxidez na planta, até mesmo os inseticidas ou acaricidas. Então, é preciso ter os cuidados para evitar esse tipo de fitotoxidez. Tchau e obrigada!